Se ficar ruim, eu não posso. Se ficar bom, eu posto. Esse é o pensamento. Hoje eu vou falar da prisão que eu tive durante 3 anos. Fora o tempo que eu perdi com muitas outras coisas antes de ter terminado meu relacionamento. E eu já tinha passado por isso e o ciclo se repetiu. Eu ouvi dizer que você consegue meio que se curar de algumas crenças como se fosse um elástico. Você se cura e se não for uma cura permanente, esse elástico se rebenta e volta mais forte ainda. Talvez tenha sido isso. Eu sou ser humano, eu cometo erros, falhas. E o que aconteceu foram que eu saí de um relacionamento e eu fiquei preso em arrumar dinheiro, fazer dinheiro, trabalhar e no final de semana me divertir. É o reflexo de muitas vidas aí. E o meu vício não era álcool, não era cigarro, não era nenhum outro tipo de droga. Eu era refém e ainda sou. Não tem como dizer que eu me curei, porque só o tempo dirá, mas eu ainda sou refém da minha libido. Hoje bem menos, né? Por conta dos hábitos que a gente vai adquirindo. E eu vou contar um pouco da experiência que eu tive nesses 3 anos. Se você pegar a sua semana, por exemplo, a sua rotina da semana, e perceber que ela vem se repetindo por muito tempo, é bem provável que você esteja preso. Eu não sou o cara mais perfeito, eu também não sou o mais imperfeito. Eu sou o cara que, não gosta de ditar regra na vida das pessoas, mas eu vou falar o que funcionou pra mim e o que eu percebi depois que eu saí desse vício. A cultura do homem quanto mais experiências sexuais você tiver, parece que é uma vitória. E isso é uma grande mentira. Só depois que você vive isso, talvez você tenha que viver isso, para ver que é uma grande ilusão. O homem já nasce com uma revista. No meu caso, eu já tinha 12, 13 anos, eu tinha uma revista de pornografia, que era as Brasileirinhas. Não sei se era o tempo de pessoas mais novas aí. E, cara, ali começou tudo. Pornografia. No meu tempo não tinha Xvideos, então eu usava de outras formas. Quando eu ficava até tarde olhando Cine Privé, essas coisas que passavam em canais abertos. E depois de adulto eu comecei a consumir bastante. Mas eu não era um cara desenfreado, eu conseguia me controlar. Tanto é que quando eu parei de assistir, não acho que é errado assistir seja errado. Eu acho que a permanência disso, né, faz com que você se torne viciado. Deixar de viver, né? Eu sempre me controlei, mas o vício em mulheres é real. Se tu é refém da sua libido, é aquele cara que acorda de manhã, vê uma mulher e fica obcecado. O cara que entra no Instagram, fica curtindo fotos de mulheres, fica trovando tudo que é tipo de mina, fica tentando flertar o tempo todo. Isso é bem um indício que você tá preso na sua libido, no seu desejo sexual. E era exatamente o que eu estava fazendo durante esses 3 anos. Eu trabalhava e a minha forma de diversão era ir numa festa final de semana, sair com alguma guria do Tinder, do Instagram. Porque o Instagram nada mais é do que um Tinder também, né? Ali você flerta, você faz... você trabalha o seu Instagram de forma que as mulheres se interessam por você. Você pode viver uma grande mentira no Instagram, isso não importa. E eu sei também que muitos homens não estão prontos para isso. E também sei que tem homens que estão presos nisso, assim como eu. E alguém pode falar, depois que tu viveu isso, é fácil falar, depois que você teve várias experiências. Pode ir lá tirar a mesma prova, cara. E se você é aquele cara que já entendeu isso, parabéns. E se você é aquele cara que quer viver isso... Caralho, cheio de bicho aqui, mano. Se você é aquele cara que quer viver isso, vai em frente. Não tem nada de errado. Só que eu posso te afirmar, é uma grande ilusão. Tem homens que já
já entenderam isso antes mesmo de viver isso. E é um assunto que é bem chato de falar, mas pouco eu vejo. E como é que eu faço para sexualizar meu cérebro? Aí isso não tem uma cura, não é algo que eu possa passar um script para você ir lá e se curar disso, ter um tratamento. É uma terapia intensa diária de autoconhecimento. Eu não tô 100% curado disso, mas é a mesma coisa que uma dieta. Você é viciado em doce. Se você cortar os estímulos, isso vai te ajudar. E a mesma coisa é a sua libido. Você cortar um pouco o estímulo. Instagram, nem preciso falar sobre sites pornográficos. Na rua, não tem como você cortar o estímulo, porque é inevitável ver uma mulher. Hoje em dia as mulheres, elas não estão nem aí, elas usam short, roupa de academia. Isso pro homem, elas não entendem que pro homem isso é como se fosse... O homem usa, o ser humano, o homem principalmente, ele usa a imaginação, cenas na cabeça, de forma muito real. Então, cada vez que ele enxerga uma mulher, ele vai criar uma cena. O cérebro do homem está sexualizado, tanto da mulher também, hoje em dia, eu acho, acredito. Não posso falar por elas, mas o que eu entendo de homem é isso. Basta a gente olhar uma mulher na rua para a gente criar uma cena, e aquela cena gerar um pico de dopamina e deixar nós como se fosse uma droga mesmo, deixar a gente super feliz. Eu vou falar por experiência própria que se eu não olhasse para uma mulher, eu me sentiria mal. Eu pensava, nossa, perdi aquela cena linda que eu poderia ter gerado um pico de dopamina. E hoje eu evito isso. Eu lido com bastante mulheres no meu trabalho e eu evito. Procuro evitar e tem funcionado. Tem funcionado bastante. O estímulo que eu cortei, principalmente no Instagram, de não ficar vendo Reels, não ficar vendo Stories, também me ajudou. E é basicamente isso que eu tenho feito. É um processo de vida que age silenciosamente na sua cabeça. E você pode achar que não tem malefício nenhum, mas interfere em grande parte da sua vida. Faz com que você não pense em outra coisa durante o dia. Essa que é a realidade. E eu vivia para isso, semana após semana. E assim se passaram 3 anos da minha vida. É claro que eu adquiri muitas coisas, mas eu poderia ter feito muito mais, ter produzido muito mais e ter vivido algo muito mais leve. Dizem que também essa troca de experiência sexual faz com que a tua energia fique conturbada e tu crie vários traumas. E pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito. E isso vem da nossa infância, de um não conhecimento, de uma pessoa, um adulto, né, principalmente, para nos alertar, para nos guiar. E cada vez mais os jovens estão caindo nessa armadilha de futilidade, de luxúria, e espero que muitos se salvem, espero que muitos não caiam na mesma armadilha que eu caí, mas a gente está vivo, né? O importante é agora se conectar novamente com o mundo, tentar ser uma pessoa melhor. Até tem um caso do meu tio esses tempos, não faz muito. Vou contar pela primeira vez essa história, mas interessante é que ele ficou anos e anos casado com uma mulher e essa mulher largou ele porque, sei lá, caiu na rotina, e eles tiveram uma família, e essa família, os filhos dele o filho dele teve o mesmo problema com a esposa, e assim vai se repetindo os ciclos. E ele veio querer me dar um conselho, dizendo que era para eu aproveitar a vida. Quanto mais mulheres eu
né, me relacionasse melhor. Basicamente foi isso que ele falou. E isso falava mais sobre ele, né, porque ele ficou muito tempo preso, então ele não aproveitou a vida dessa forma. Só que ele mal sabia que eu já tinha passado por esse processo, né? Eu já tinha outra visão sobre o mundo. Então as escolhas que a gente faz no agora, no presente, vão refletir lá no futuro. E talvez não tenha tempo pra gente se recuperar, talvez. E a vida é muito curta pra gente viver só isso. O mundo é gigantesco. Se você tá preso nesse lugar aí, na sua mente, na sua cidade, tente mudar alguma coisinha, tente pensar de outra forma. Cada pessoa tem uma percepção diferente do mundo. E o vídeo de hoje é sobre isso. O meu canal vai ser um canal diferente, vai ser um canal de transparência. Menos luxo e mais realidade, cara. Eu acho que é isso. Tá faltando isso no mundo, tá faltando gente transparente. Muitas teorias e eu acho que falta mais realidade, cara. Então, o vídeo de hoje é esse. Se você curtiu, dá aquele like. Se tem alguma experiência para contar, relata aí nos comentários. E até um próximo vídeo. Fique com Deus.